Não basta fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e ficar com 100 mil no bolso. A gente cuida dos bastidores do especialista para que ele possa executar o trabalho dele, que é brilhar lá no palco. Porque alguns fazem isso de forma maliciosa, pra tentar prender o expert. Então a galera fazia lançamento, mas não pensava em modelo de negócio. Não pensava em construir marca e em ter uma parceria sólida com o especialista. Você não atribuir o seu sucesso a um resultado. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição do Elite Talks. Eu sou a Lara Brasil. E eu sou o Arthur Almeida. E para você que ainda não conhece o nosso podcast, eu vou te explicar. O Elite Talks é um projeto para poder trazer voz a pessoas com histórias incríveis do nosso programa Elite. Aqui eles vão compartilhar as histórias, as superações e os desafios para que você também consiga crescer no digital. É isso aí, Lara. E a gente tem 2 convidados hoje. Nosso primeiro convidado, ele faturou R$1.600.000 no ano de 2023. Ele tem um projeto muito interessante. Ele tem uma agência de lançamentos que dá voz para produtores que promovem princípios e valores cristãos por meio do seu trabalho. Seja bem-vindo, Francisco. Fala Arthur, fala Lara, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui nessa mesa com vocês. O prazer é todo nosso, Francisco. Eu fiquei sabendo que você fez o seu primeiro milhão com um único expert depois de ter participado do programa Elite, é verdade? Exatamente. Esse foi uma das maiores conquistas que a gente, com um único expert, né, durante o programa Elite, a gente faturar esse valor. Parabéns, Francisco. Nós vamos falar mais sobre isso. Resultado. Lara, e o nosso segundo convidado, ele possui uma agência de infoprodutos também, faturou R$2 milhões no ano de 2023. Faturamento legal. E ele trabalha com 3 nichos muito específicos e são nichos muito diferentes entre si. Nicho de medicina, arquitetura e confeitaria. É isso mesmo, Vini? É isso sim, Arthur, Lara, Francisco, um prazer estar aqui com vocês. Bora explicar essa história. Bora. Vamos começar assim, mas Lara, antes... Roda a vinheta. Bom, pra gente começar, contem pra gente de onde vocês são. Francisco, Vini, vamos começar com o Francisco, que é mais alto. Olá, eu sou o Francisco Eugênio, tenho 31 anos, sou pai do Bento, casado com a Aline, né, pai do Bento, da Aurora e da Celina. Eu sou do Rio de Janeiro e tenho uma agência, né, que começou a princípio de fato como uma agência de marketing, não sabia nada o que era um lançamento, o que era estratégia de lançamento, então a gente começou como o básico do marketing digital. Já começamos com a agência lá em 2016, ela focada em produtos de gestão de rede e tudo mais, mas não focada em lançamento. E aí somente lá pra frente, no meio da pandemia, que a gente de fato abrimos um braço dentro da agência para focar em lançamento. Você fazia social media ali, gestão de rede social e etc. Isso? Descobri que já tinha até feito o lançamento, só não tinha ganhado a comissão, né? Acho que como a grande maioria, depois o mercado foi amadurecendo, está amadurecendo cada vez mais. E aí deixa eu aprender a fazer isso daqui. E um dos melhores lugares que eu encontrei foi o programa Elite. Legal demais. Vamos bater esse papo. E você, Vini, conta mais pra gente, de onde você é? Eu sou aqui do ABC Paulista, Santo André mais especificamente, mas na verdade eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha, 7 mil habitantes, Monte Alegre do Sul. Nossa. Agora é bem pequeno. Manda um abraço pra eles. Um abraço pra Monte Alegre e pra minha família, só tem minha família lá basicamente. 7 mil habitantes é isso. Desde 2020 eu tô no mercado digital, trabalho com lançamentos de infoprodutos, mas eu não comecei dessa forma. Eu comecei como gestor de tráfego e aí eu entendi que fazia mais sentido eu absorver a demanda estratégica também para oferecer uma solução mais completa para os meus especialistas. E assim eu comecei a me tornar estrategista desses projetos e desde então a minha agência foi crescendo, a gente foi expandindo a equipe e também aumentando o volume de clientes. Legal demais, muito bem. Bom, pessoal, e aí, pra gente começar o nosso papo aqui, pra gente começar a entender um pouco do negócio de vocês e tudo mais, como que tá o negócio de vocês hoje, né? Vocês contaram um pouquinho de onde vocês são, como que vocês começaram, enfim, e o que vocês fazem atualmente. Eu dei um briefing pra galera aqui antes da vinheta, mas conta pra gente, Francisco, como que funciona aí o seu trabalho hoje, seus desafios no seu dia a dia, o que você tem feito? Então, hoje o trabalho funciona de fato, a nossa meta é se tornar sócio do projeto, né? Então, o expert, né, o especialista vem nos procurando e a gente primeiramente faz aquela reunião para alinhamento, porque nós somos uma agência católica de comunicação. Então, não necessariamente o produto precisa ser católico, mas o expert, né, ele precisa ter ali os nossos princípios, né, nossos não, né, os princípios que a gente acredita, para que a gente possa caminhar em comunhão, né?
Então tem esse primeiro alinhamento e normalmente a gente vai para um lançamento teste. Esse lançamento teste a gente vai alinhando, além do resultado positivo que a gente espera entregar, também o trato com a nossa equipe. Caminhando bem, a gente vai, de fato, e começa um projeto mais estruturado. E aí na agência a gente tem alguns setores, a gente vai dividindo tanto para quem é cliente fixo quanto para cliente de lançamento. Como eu falei, hoje a gente precisou abrir um time só para lançamento, porque Legal. é totalmente diferente, o ritmo é totalmente diferente. O meu sócio que está aqui também nos bastidores, ele fala, poxa, é de fato quase que uma nova empresa, Sim. porque a cultura muda muito. A hora de contratar o perfil que a gente vai analisar, poxa, esse cara aqui não vai trabalhar até 10 horas da noite no meio de um CPL pedindo para editar logo depois o corte para sair amanhã, 8 horas da manhã. Então tem essa peculiaridade. Então a nossa agência ela é dividida em 2 times, né? O time de cliente fixo, que é para atender ali mais o dia a dia, como eu falei, né? Aquele primeiro serviço que a gente começou, social media, desenvolvimento de sites, desenvolvimento de marca, e a de lançamento tem tudo isso, porque não tem como não ter, e tem toda essa parte mais estratégica e o compromisso de trazer um resultado em cima do investimento que também nós investimos junto no projeto. E desde que vocês começaram, vocês já tinham esse posicionamento de trabalhar só com católicos? Sim. Um dado curioso é que a agência B16 fez parte do meu projeto de TCC. Sou formado em design. E aí eu não vou fazer um redesign de uma marca para apresentar para uma banca. Então, eu já entrei na faculdade, e aí por que uma agência católica? Né? Eu já fui missionário. Então, mas eu sempre tive essa, como que eu posso dizer? Essa clareza de que, poxa, eu não vou viver para isso, né? Então, eu não vou ser celibatário, eu não vou viver da missão. Então, eu sempre busquei, sempre trabalhei e sempre estudei. Então, quando eu entrei na faculdade, já entrei com esse intuito. Poxa, não sei se já existe, e já existia, graças a Deus, não fui alguém que desbravou, já existia agências católicas. Então, eu já entrei na faculdade. Poxa, eu acho que no meio disso daqui eu vou tentar abrir uma agência católica para melhor comunicar aquilo que eu acredito. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali na missão, fazendo evangelização pelo Brasil todo, tinha mais 2 missionários que estavam indo estudar teologia, eu fui estudar design, para ajudar a melhorar a comunicação da missão. E você falou uma coisa que eu achei interessante. A agência é católica, mas não quer dizer que vocês só trabalham com produtos católicos. Não, exatamente. Os especialistas, eles são católicos, Isso. mas podem vender produto de qualquer nicho. Suponhamos de medicina. Por quê? Porque esse foi a procura orgânica, podemos dizer, natural. Entendi. As pessoas que o conheciam na missão perguntavam, o que você faz? O que você faz? Eu falava, pô, sou design, faço marca. Aí eu chegava em casa e tinha uma mensagem dela na época no Facebook, poxa, faz a marca do meu escritório, faz a marca do meu consultório. Eu falei, poxa, eu acho que ele tá fechando comigo por causa do rapport, né? De coisas em comum. Um network diferente. Exatamente. Aqui, né? Então foi um movimento bem natural. Eu falei, eu acho que tem empresários que gostariam de comunicar o marketing da sua empresa sem as letrinhas miúdas. Sem um monte de gatilho empilhado. Que não quer dizer que só nós católicos fazemos isso. Temos bons profissionais que fazem isso, graças a Deus. Mas o marketing é popularmente conhecido com maus olhos, às vezes. Entende? Então, eu vi, de fato, aí como um bom empresário, uma oportunidade de mercado. E sim, poxa, deixa eu juntar aquilo que eu amo com aquilo que eu quero fazer pro resto da vida, que é a comunicação. Então, de fato, a gente pensou de forma estratégica. Né? Então, como todo empresário sabe que um nicho é bom e ter um subnicho é melhor ainda. E a gente foi abrindo esse nicho e hoje a gente atende todos os segmentos. Legal. E a gente conversando aqui, você comentou uma coisa engraçada que a gente perguntou, qual que é um desafio que você tem aí no seu dia a dia? E aí você contou um negócio legal, conta pra galera. O desafio nosso, por ser uma agência católica, se posicionar isso também na rede social, chega gente, como eu tenho, com muita fé. Só que é ao ponto de achar que vai botar R$0 ou bem poucos reais e vai voltar um 6 em 7, né? Então esse é o nosso desafio, né? Controlar, poxa, beleza, vamos fazer algo que é consistente, que é bom para a sociedade, mas tem que ter investimento, né? Pois é. É bem engraçado, eu ri bastante quando você falou isso a primeira vez, porque a gente sabe que, poxa, fé todos nós temos, né? Sim. Mas não depende só disso, né? Principalmente quando a gente tá falando de trabalho. Mas deve ser engraçado no dia a dia, né? Se lidar com essa situação. O famoso a fé sem obras é morta, exatamente, né? Exatamente. É isso aí. Pô, Vini, e você? Me conta mais sobre você, o que você faz hoje, como que é o seu trabalho, como que é lá na sua agência, quais são os seus desafios do seu dia a dia. Foi muito legal te ouvir, ô Francisco. A gente vai continuar batendo esse papo. Justamente, eu tinha que ter falado primeiro, porque agora minha história vai ficar muito mais chata depois do Francisco. Mas assim, cara, nós trabalhamos, como você comentou, né, com 3 nichos diferentes, então enfrentamos desafios diferentes em cada um dos nichos.
Por um lado, a gente tem personas, público-alvo, que tem alto poder aquisitivo, que tem alguns padrões de consumo elevados, enquanto que, por outro lado, em alguns outros produtos, a gente tem pessoas que têm uma renda per capita muito menor, uma renda familiar mais baixa, e a gente tem que adequar a comunicação, a gente tem que entender, de fato, o que faz sentido para aquele público que a gente está trabalhando. Isso é um dos desafios que eu gosto, assim. Eu acho que ser nichado é legal, eu com certeza entendo que isso te confere muito know-how para que você consiga, eventualmente, até se aprofundar mais, né, com cada um dos especialistas, mas eu também gosto, por outro lado, desse desafio de enfrentar novos projetos que tenham realmente uma carinha diferente, que tenham públicos diferentes, especialistas diferentes, que, como eu disse, promovem novos desafios. E assim, falando em desafio, hoje o meu maior desafio com certeza é a equipe. Acho que é muito difícil e a parte de constituir, tal como o Francisco comentou, uma equipe que tem esse perfil que a gente precisa para o mercado de infoprodutos, que é o cara que tem sangue no olho, que veste a camisa, que nos dias que precisa, ele, claro que não é regra, mas nos dias que precisa, que ele vai ficar até mais tarde, que ele vai ficar editando vídeo, que ele vai ficar de madrugada, eventualmente fazendo alguma arte, alguma coisa nesse sentido, para que a gente tenha, no final das contas, um palco perfeito, né? Então, a gente cuida dos bastidores do especialista para que ele possa executar o trabalho dele, que é brilhar lá no palco. Então, a gente fala que o nosso expert é a grande estrela do show, enquanto a gente tá ali na coxia, cuidando de tudo para que ele exerça esse trabalho dele da melhor forma possível. Pô, legal demais. Interessante essa questão que você falou de colaborador, né? É porque a gente que trabalha com marketing digital, a gente trabalha com um evento. Muitas vezes esse evento é online, mas ainda assim é um evento. Então, por exemplo, você está fazendo um evento de lançamento ali, ele vai durar até mais tarde. Né? A maioria dos eventos de lançamento, eles acontecem à noite. Né? Então, ele vai acontecer ali às 19, às 20, às 21. E para ele acontecer, não é só o especialista abrir o Instagram dele ali, fazer a live, fechar e acabou. Amanhã a gente conversa, gente, vamos ver o que aconteceu. Né? Existe todo um trabalho que é feito tanto enquanto durante o evento, né? Para acompanhar ele, para ajudar e etc., quanto depois do evento, igual você falou, tem que fazer um corte de um vídeo, tem que anunciar o próximo evento, tem que fazer várias coisas ali. E isso é um desafio que a gente vê que muitas pessoas encontram e que a gente ajuda muito o pessoal ali no Elite. Né? Então, no Elite a gente tem ali esse know-how de, vamos te ajudar aqui, como que você vai não só constituir a sua equipe, mas criar cultura, né? Eu acho que o ponto maior é esse, porque gestão, né? Contratar hoje em dia no digital é relativamente simples, porque as pessoas aprendem a fazer tudo, né? O conhecimento técnico hoje ele está abundante e disponível em tudo quanto é lugar. Mas essa parte de criar cultura realmente é um desafio. Você também passa por esse desafio, Francisco? Acho que todo mundo digital. E aí, quando a gente está falando de escalar projetos, né? A gente está automaticamente querendo escalar a equipe, né? Sim. E aí é um ponto bem interessante que creio que a maioria dos experts não entendem ainda, não se olham como o próprio negócio, né? Como um próprio segmento. Ah, não, eu vou fazer aqui uma live. Cara, mas como o Arthur falou, tem uma gigantesca pessoa, uma equipe gigante por trás, e graças a Deus, né? Porque senão a gente não estaria aqui, não teríamos emprego. Então, hoje, atrás de cada expert, a gente pode olhar, cara, olha a bênção que um expert simboliza hoje dezenas de empregos, né? E o desafio é esse, é conseguir preencher essas vagas e às vezes é fácil, porque tem uma alta procura para quem quer trabalhar no digital, é difícil manter essa pessoa, porque muitos vendem o dinheiro fácil, né? Então vou entrar rápido, vou ganhar dinheiro e isso não é negócio, isso não é empresa, talvez é um caixa rápido e a maioria só está querendo caixa rápido. Então, hoje eu acho que o nosso desafio enquanto empresários é conseguir construir uma cultura para que a pessoa chegue, sinta-se numa empresa consolidada, para que ele tenha, poxa, eu não estou aqui vulnerável também, né? Então, é que a gente possa criar esse ambiente propício para que o próprio funcionário, cara, eu quero ficar aqui, é bom trabalhar aqui. É desafiador? Como o Vini falou, né? Hoje a gente também não trabalha só em um nicho, a gente começou com um nicho. Então, é fono, é desenvolvimento pessoal, é feminilidade, é música clássica. Olha só. Então, assim, cara, o que muda é o expert. Na verdade, o que permanece, no nosso caso, de igual, né, é a crença do expert. Mas o produto é muito variado. Então, tem gente que hoje, lá na minha equipe, escreve sobre desenvolvimento infantil.
tá há 3 anos com a mesma que legal. expert. A expert confia tanto na equipe que escreve. Aí entrou agora a música clássica. Estamos estudando sobre Beethoven, Bach. Então, assim, tem que ser muito Bom profundo. que agora o escritório fica mais calminho, né? Fica, mais sereno. Pô, muito legal. Ó, agora eu vou jogar a conversa aqui pro Vini. Eu queria saber, Vini, um pouco mais do seu passado. Queria saber um pouco mais do Vini antes do marketing digital. O que você fazia, como que era a sua vida e o que te fez começar a pensar em trabalhar com a internet, né? Se você foi o típico que pesquisou lá como ganhar dinheiro online. Conta um pouco pra gente dessa história. Cara, como eu comentei, né, e sem me estender muito, eu nasci numa cidade muito pequenininha, 7 mil habitantes, no interior do estado de São Paulo. E lá, de maneira geral, as perspectivas de crescimento, elas são consideravelmente baixas, né? A gente sabe como funciona o interior do Brasil, independente de estar no Sudeste, por exemplo, ou não, ainda assim, as pessoas, elas costumam ter uma vida que gira em torno do mesmo, assim, cidade pequena, sabe? geralmente, Tem uma pelo menos... mentalidade, assim, que É, eu também vim de cidade pequena. Pois é. Tem meio que um caminho a ser seguido, né? Parece que todo mundo faz a mesma coisa. Em assim. Minas Gerais é a mesma coisa, às vezes ou a pessoa vai trabalhar no comércio local, ou existe alguma fábrica perto, Justamente. e aí a meta é trabalhar naquela fábrica. Justamente. Inclusive, eu fui o tipo de pessoa que foi tentar trabalhar Na estágio em fábrica. De fumageira, sendo que assim, primeiro que eu nem fumo, segundo que eu nem gosto. Então, nada a ver mesmo, assim. Então, essa coisa de cidade pequena, eu acho que é uma crença pra muita gente, né? De que, nossa, eu vim numa cidade pequena, então aqui não tem potencial pra crescer, o que eu vou fazer? Então... Mas isso realmente é uma crença que foi quebrada pelo mercado digital, né? Graças Total. a Deus, realmente. Sim. Ele democratizou muito o ensino. Eu gosto muito do digital por isso, por conta da democratização, que agora qualquer pessoa com acesso à internet, e claro, assim, a gente não tá falando de ponto de partida, né? A gente sabe que tem gente que sai do 5º degrau, tem gente que sai do -3. Só que, de maneira geral, ainda assim, com esforço, né, com dedicação, as pessoas conseguem mudar a realidade. A gente não tá falando que todo mundo vai ficar multimilionário, mas não precisa disso pra pessoa conseguir sair da onde ela tá e conseguir proporcionar uma melhor qualidade de vida pra família, né? Com certeza. E assim, tava lá, né, numa cidade do interior, meus pais eram separados e meu pai morava em Santo André, que é onde eu moro hoje. E aí ele já me falava, né, desde cedo que eu precisava sair lá de Monte Alegre, da onde eu vim, pra expandir um pouco o meu mundo. E eu acho que, no final das contas, por mais que eu tenha relutado muito pra sair de lá, porque não queria sair do colinho da mamãe, né, no final das contas, ainda assim eu acho que foi muito positivo pra mim a minha vinda pra metrópole, assim, digamos, porque... E não que lá seja uma cidade ruim ou qualquer coisa do gênero. Muito pelo contrário, eu adoro e pretendo voltar a morar lá. Só que, ainda assim, quando eu cheguei aqui, o mundo era diferente. As coisas funcionavam de maneira diferente. Eu era muito ingênuo, sabe? Por morar lá no interior, não tinha tanta malícia. É uma cidade que todo mundo se conhecia, como eu falei. E aí, no final das contas, eu pude expandir um pouquinho a minha visão. E já não, né? Mas no ensino médio, que foi quando o período que eu mudei pra cá, com 14 anos, foi pra passar numa boa universidade, vim estudar numa boa escola na região do ABC. E aí eu já tava tendo contato com outras pessoas que me mostravam que existiam outras possibilidades. Então, eu estudava numa boa escola particular e aí eu tinha amigos, eu tinha colegas que viajavam todo ano pro exterior, pra fora, já tinham ido inúmeras vezes pra Disney, coisas do gênero, sabe? E você vindo do interior, pensava assim, gente do céu, eu vim pra São Paulo e já tô me achando o máximo. Justamente, saí de lá, já tô me achando o cara, e o pessoal faz viagens frequentes pro exterior. E aí isso serviu foi tipo um clique, assim, realmente, pra que eu conseguisse ampliar um pouquinho o meu horizonte. Eu falei, tá, talvez o caminho convencional não seja o único. Apesar de eu ter seguido também, depois da universidade, eu fui pra faculdade, eu passei numa universidade federal, passei na UFABC. Você chegou a fazer faculdade? Fiz sim. Você fez faculdade de quê? Eu cursei Engenharia de Gestão na Universidade Federal da ABC. Só que assim, inclusive por conta do meu trabalho, né, relacionado à engenharia, eu era estagiário numa metalúrgica em São Bernardo. São Bernardo tem bastante metalúrgica. Eu era estagiário em uma delas. Só que eu recebi um salário de estagiário, né? Então, no final das contas, eu queria ganhar mais dinheiro. Esse era o ponto. Eu queria ter mais independência financeira. Eu já pagava minhas coisas, claro, ajudava nas contas de casa, mas eu queria sair da casa do meu pai, eu queria poder comprar o meu carro, eu queria ter realmente mais independência, sabe? E aí, dito isso, eu fui buscar no mercado digital possibilidades. Então, em 2019, eu comecei a flertar com o mercado, só conhecendo players mesmo. Então, tinha alguns players que falavam sobre
motivação, então expandindo. Você conheceu onde? No Instagram, no Instagram, YouTube? No Instagram mesmo. Legal. Não foi através da clássica pesquisa do Google, não, nem no YouTube ou coisa do gênero. Realmente conheci através do Instagram. Começou a aparecer pra você aqui uns patrocinados, uns vídeos de explorar. Justamente, algumas coisas nesse sentido. Teve um perfil, né, do Vinícius Tonioli, que foi um cara que me ajudou bastante. Ele foi talvez esse segundo clique. Quando eu vim pra São Paulo, eu expandi o meu horizonte. E aí depois, através desse cara que eu comentei, eu entendi que no mercado digital existia uma possibilidade de ganhar dinheiro. E aí, como eu falei, eu era jovem, tinha, sei lá, 20, 21 anos, por aí. Tava sendo promovido na empresa, então eu tava deixando de ser estagiário e virando analista lá. Inclusive, assim, eu sempre me dediquei muito ao trabalho. A vida tava mudando. A vida tava mudando, tava melhorando, assim. Salário saía de 1.500 pra 2.200. Caramba, hein? Aí. Não, mas assim... Mas a gente sabe que essa é a realidade de milhões de pessoas. Com certeza. E que naquele momento, pra você, aquilo era uma vitória. Com certeza, com certeza. E eu sou muito grato ao período que eu tive, a experiência que eu tive nessa empresa, inclusive. E aí, o que aconteceu? Eu entendi que aonde eu colocasse esforço, eu conseguiria ter bons resultados. Que não seria fácil, como eu já sabia desde o começo que não seria fácil, como a maioria da galera vende por aí, só que empregando esforço eu sabia que iria dar certo. Então, em 2020, nesse período, eu ainda era estagiário, mas estava num processo de ser promovido para analista. Eu comecei a trabalhar com o mercado digital através da gestão de tráfego. E uma coisa curiosa foi que eu percebi, no primeiro curso que eu comprei de tráfego pago, que eu tava com muito mais sede que o resto da galera. Por quê? Tinha um grupo do Telegram, e aí o curso que eu comprei, ele já tinha tido uma primeira turma, e essa primeira turma havia sido entregue ao longo de 3 meses. Então era uma aula por semana ensinando o tráfego pago. Beleza, eu comprei a gravação dessas aulas, que era no final das contas a segunda turma. E aí, nessa segunda turma, eu comprei e no primeiro dia eu já tava devorando o curso, assistindo realmente muito conteúdo. Legal. E o expert, no caso, o produtor daquele curso, ele mandou mensagem, tipo, uma semana depois, assim, no grupo, perguntando: e aí, galera, já estão assistindo o curso? Estão tendo alguma dúvida? Como que tá o aprendizado de vocês? E aí a galera: vou começar semana que vem. E eu tava... Você já tinha terminado Justamente, o curso. faltava, pra não ser exagerado aqui, faltava uma aula pra eu terminar o curso. Eu já tinha consumido todo o resto. Então eu falei assim: caramba, talvez eu queira mais do que essa galera. E aí eu tive a oportunidade de conhecer outros players, comprei mais um infoproduto sobre tráfego pago, tava com receio, era um curso de 297, tava com muito medo R$300 você tava com medo. Justamente, tava com medo de investir porque eu já tinha feito investimento de 300 também no curso anterior. Sim. Mas eu falei assim: bem, vou fazer esse investimento aqui. Na época, namorada, hoje é minha noiva, a Gabi, ela me apoiou bastante. Ela falou: não, investimento vai dar certo, tenho certeza que você vai se dedicar e vai fazer o negócio acontecer. E aí, mulher sábia, né? Mulher sábia, com certeza. Agradeço muito a ela. Com certeza, sem ela, não estaria no mercado digital. Olha só. Declaração aqui. Não é? Gabi, ó. E aí, valoriza, amor. Aí, ó, acabou. Também. E aí, o que acontece? Nesse segundo curso que eu entrei, eu já desde o começo, por estar fazendo tráfego já para 2 clientes que eu tinha prospectado presencialmente, já sabia um pouquinho mais de tráfego, já tinha consumido conteúdo do outro curso, eu tava ajudando a galera. Por quê? Porque eu tinha maior vontade de fazer aquilo. Era muito bom poder conversar com pessoas sobre tráfego pago, porque ninguém no meu ciclo social nem sabia o que era isso, entende? Então eu tava num grupo do Telegram que tinha gente tirando dúvida, eu tava lá na CLT, no expediente, olhava assim o Telegram, pintava a notificação: eu sei responder isso aqui, não, deixa eu acabar aqui, mexia muito com o Excel, não, deixa eu automatizar tudo aqui, tá tudo certinho agora? Beleza, agora eu vou responder a galera rapidinho ali no grupo. Respondia, ajudava o pessoal, e nisso eu tive uma oportunidade de me destacar, porque o dono desse curso, o produtor, um dia ele tava doente e eu fui proativo. Eu falei assim: você precisa de alguma ajuda aqui, tô à disposição. Eu sempre participava das calls com câmera aberta, sempre microfone também desmutado, conversando, compartilhava a tela, pedia ajuda. Então ele sabia que eu era um cara proativo, um cara que queria fazer o negócio acontecer. E aí eu ofereci essa ajuda também de maneira proativa pra ele, no momento que ele tava doente. Eu falei: você precisa cuidar de alguma coisa, eu tô à disposição aqui. E aí a gente começou a trabalhar juntos. O Vitor Anjos, hoje ele é um grande player do mercado digital, falando de tráfego pago, de escala de agência, meu cliente também, inclusive. E aí a gente começou a trabalhar juntos numa sociedade, numa agência de tráfego pago. Isso lá em 2020. E aí a partir disso a gente foi trabalhando pra dar uma acelerada na história que eu já tô há um tempo. Legal. A gente ficou trabalhando um tempo em sociedade. Na verdade, eu comecei como gestor de tráfego, depois eu virei head, basicamente eu virei gerente de operações lá, por ter uma aptidão com comunicação e com gestão de processos e pessoas. Legal. Por conta da época da CLT.
por conta da Engenharia CLT... de gestão, né? Justamente, cursei engenharia de gestão e na CLT eu tive a oportunidade de ter, mesmo sendo estagiário, eu tinha 2 estagiários. Eu tinha menores aprendizes lá, em algumas empresas tem isso, e aí eu já fazia gestão desses 2 jovens aprendizes lá na época da CLT. Legal E demais. o legal da tua história, e inclusive quem for inteligente vai pegar isso aqui, é entender como, assim, muitas vezes a gente fica preso de eu não tenho oportunidade, ninguém me dá oportunidade, mas tu mesmo foi lá e foi criando Sim. oportunidade por se posicionar, né? Então, estar ali ajudando, isso aqui é algo muito interessante. Dá pra pegar vários códigos daqui. né? Com certeza. O, E aí, assim, o não é outro como se- código, o outro código que dá pra pegar aqui é que os engenheiros vão dominar o digital, né, gente? Não é? Os Tomando engenheiros conta. estão que estão. E aí, assim, não é como se eu tivesse sido extremamente intencional nesse momento de, não, vou ajudar aqui porque eu vou Foi conseguir... coração Não mesmo. tinha essa sagacidade, assim, na época, sabe? Eu só realmente queria. Eu queria fazer acontecer, eu queria ter uma oportunidade, eu tava meio que cavando a minha oportunidade, tava plantando e buscando a todo custo. E as coisas foram acontecendo desde 2020, como eu falei. Comecei como gestor de tráfego, depois de 2, 3 meses eu já era head, tava criando processos, treinando pessoas. E aí, a partir disso, a gente começou, ainda em 2020, fazer lançamentos de infoprodutos. Na época do e-book, ali finalzinho de 2020. 2020 ainda fazia muito sucesso. Ainda dá pra ganhar dinheiro com o e-book, mas hoje não é igual 2020. Ah, né? É incomparável, assim, né? Eu lembro que eu vendi um e-book na época que era um ticket alto pra e-book, que era 297. Até pra hoje, assim, é difícil a galera pagar. 297 pra e-book é difícil. Por conta da percepção de valor, né? Valor Sim. agregado mesmo. E aí a gente fez um lançamento, investiu 5, faturou 70. E eu falei, agora eu tô rico. Estourei, não. Agora, velho, é esse caminho que eu quero seguir. E desde então, a gente continua lançando, errando muito, cara. A gente erra demais, assim, erra muito mesmo até hoje, mas aprendendo com cada erro. Eu acho que esse é o principal. A gente vem cada vez mais consolidando a equipe. E consolidar não quer dizer que eu sempre acerto. Erro muito também em contratações, a gente tem que trocar peças, as que não tem fit cultural mesmo, as que não se adaptam com a empresa, infelizmente a gente tem que cortar. A gente foi trocando de especialistas também, alguns porque a gente não conseguiu gerar resultado, a gente não teve naquele momento capacidade para gerar resultado, outros porque eles não tinham fit com os nossos valores, tal como o Francisco comentou. Então no final das contas a gente foi tendo rotatividade de colaboradores, rotatividade de experts também, mas sempre a cada ano fechando melhor. E não necessariamente de faturamento. Faturamento também, mas é uma consequência. O que eu olho no final do ano, o que eu olho no começo do ano é se no ano anterior eu tive a percepção de que a gente progrediu. Não importa se a gente atingiu, claro que importa, né? Mas assim, não é o fator determinante. Não o fato é o da único gente... fator. Né? Perfeito, não é o Assim. fator determinante a gente ter batido a meta. Não, eu bati a super meta, bati a primeira meta. Esse é um indicador. É extremamente relevante, com certeza, mas eu tenho que olhar pra trás e, na minha concepção, sucesso é muito sobre sensação de dever cumprido. Então eu olhei pra trás, eu senti que nesse ano a gente deu o nosso melhor, que a gente errou, falhou, mas também aprendeu. Sensação de dever cumprido? Sim. Então a gente foi bem sucedido. Se a gente atribuir só o sucesso ao número, a gente tá cavando realmente uma própria cova, assim. A gente tá... Sim. Até porque a gente fadado sabe que a se empresas decepcionar. elas não crescem em linha reta, né? Com certeza. Então elas crescem ali, é um eterno desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, mas sempre em direção ao topo. Muito legal, a gente gostei de ouvir sua história. E Francisco, conta pra gente agora você também, como é que você começou, você falou que você já foi missionário. É isso. Né? Então conta um pouco do seu passado, de como que você conheceu o digital, como foram os seus primeiros projetos ali, como que você descobriu esse mundo de empreender na internet, ganhar dinheiro na internet, virou infoprodutor, virou agência, enfim, conta pra gente. Bacana. Eu acho que o primeiro passo é... Eu sempre tive um bom contato com o empreendedorismo, mesmo não sabendo o que era isso, né? Eu sabia que era trabalhar por conta, que era trabalhava com meu pai. Sim. Então meu pai sempre... Empreendedorismo é um nome chique que arrumaram. Exatamente. Então eu fui aquela criança que estava lá no mercadinho do pai, trabalhando, mexendo no estoque e trabalhando na feira. Então onde meu pai empreendia, eu estava lá junto com ele, né? Lógico, sempre depois do horário da escola. Então assim, o trato com pessoas, o trato com outros fornecedores, a visão de mercado, um fato bem curioso que eu até falo muito para meus sócios, é que eu fui descobrir o que era pesquisa de mercado com meu pai. Meu pai me levou para
comeu um pão na padaria, um sanduíche, ele pegou um chopp. Pai, o que a gente tá fazendo aqui? Ah, filho, eu tô olhando aqui o movimento do local, não sei o quê. Uma semana depois, meu pai tava alugando um ponto da frente. Ele tava vendo quais pessoas que passavam naquele local. Olha Lógico, eu só. só vim descobrir isso, sei lá, anos depois. Caraca, meu pai tava fazendo pesquisa de Tomando mercado. um chopp. Tomando fazendo a chopp. pesquisa de Inteligente. mercado. Muito agradável. Exatamente. Então, hoje meu pai já é falecido, mas ele foi o meu primeiro e meu principal professor, né? Meu principal mentor. Então, esse período, assim, de pós-escola, né? Trabalhando junto com meu pai, me abriu muitos horizontes, né? Mas por eu ter nascido numa comunidade do Rio de Janeiro, numa favela, o horizonte ainda era muito fechado. Graças a Deus já tinha aberto esse horizonte do empreender. Poxa, eu tenho que empreender para mudar essa realidade, assim como meu pai. Então eu gosto de contar a minha história começando pela história do meu pai. Legal. É um cearense que chegou no Rio de Janeiro sem saber ler nem escrever, saiu lá do Ceará do exército porque não sabia escrever, porque para continuar depois de um ano obrigatório tinha que pelo menos saber escrever, e pagou o supletivo aqui no Rio vendendo roupa na escola, ou seja, empreendendo. Então ele vendia roupa de forma escondida ali na escola no intervalo mesmo, supletivo de adulto, né, para pagar a própria mensalidade, e trabalhava fora também. Então, a primeira vez que meu pai contou isso para mim, eu falei, poxa, no mínimo eu tenho que estudar. Né? E nunca me cobrou, meu pai nunca foi. Meu pai e minha mãe, né? Batalhadora também, sempre trabalhando com meu pai. O meu exemplo de mulher de fé, de oração. Então, meu pai é o meu exemplo ali de empresário, e minha mãe a parte mais espiritual. Então, Legal. sim, eu sempre me cobrei isso, porque meus pais não cobraram. Ó, eu tenho teto, tenho comida, eu tenho segurança, cara, eu tenho que estudar no mínimo. E eu não tenho que chegar. Seus pais te deram a base. Exatamente, Dali pra frente exatamente. É contigo. Então, eu sou formado primeiramente em mecânica industrial, técnico em mecânica, legal. e fui descobrir o digital quando eu entrei no marketing, não, no design, né? Então, eu já estava estagiando antes disso, eu estava estagiando numa empresa de roda de liga leve para carro, trabalhava no setor de projeto, então ajudava a projetar as rodas, era Legal. estagiário. E Ali você já fazia design das rodas. Exatamente, porque Legal. no curso técnico eu me direcionei mais para desenho técnico, Entendi. corte de Da área da peça. mecânica, Exatamente, você foi fui pro direcionando desenho. pro design ali. Porque eu sempre desenhei. Foi escrevendo, né? foi escolhendo um serviço mais leve, né? Exatamente. Poxa, peraí. Mas é o serviço que Mas é mais difícil, quase viu? ninguém queria. Porque assim, difícil. não é desenho técnico. É Entendi. fazer vista de peça, você conseguir imaginar uma peça na sua Dá cabeça trabalho, em né? 3D, e você fazer um corte nela e você projetar isso no papel e depois passar pro computador. Nossa. E cortar metal depois não tem como consertar, Exatamente, isso tudo com cálculo. Então, assim, o meu calcanhar sempre foi o cálculo. Mas, cara, pelo desenho, pelo projeto, eu persisti. Então, nessa empresa de engenharia de rodas, eu conheci numa entrevista um vendedor de software de projetos. né? Legal. Aí esse vendedor de software vendeu esse projeto para uma outra loja e me ligou. Pô, Francisco, lembra de mim? A gente se conheceu aí na entrevista. Acabei de fechar um software aqui. Posso te indicar? E eu era estagiário e eu já entrei na outra empresa como auxiliar de projetos. Acabou de fechar, no caso ele tinha acabado de fazer o software. Não, ele tinha acabado de vender para uma outra empresa. Um software. Legal. E ele precisava de alguém que tinha noção de software, de programação, de projetos, para fazer a venda mesmo. Ó, eu te vendo o software e ainda te trago uma pessoa qualificada. Então, eu saquei isso, beleza, pode me indicar sim. Então, eu saí de estagiário para auxiliar de projetos. Vendo o software, a gente leva o Francisco. É uma Exatamente. venda casada, assim. E aí, nessa empresa, uma empresa de marcenaria, de módulos planejados, que eu comecei a descobrir o que era design. E aí, do design, passei pra faculdade, e aí sim, cara, tem o design e tem a parte digital. Então, assim, nunca foi algo de procura, porque eu sempre tive que estar na correria. Sim. Então, eu não sou o cara que nerd o suficiente pra ser o cara da primeira sala, da primeira fileira, mas eu também não sou aquele cara que dá bagunça. Então, cara, eu tava trabalhando, tava fazendo missão e tava, poxa, querendo casar. Já namorava com a minha atual esposa, Aline. Um beijo, amor. Não posso ficar pra trás, né, pô? Tamo junto, cara. E nessa busca, né, por... Cara, preciso ter um segmento, preciso ter uma área de atuação. Eu fui conflitando porque a família toda sabia que se você é técnico, o próximo passo é ser engenheiro. E aí, como que eu explico pra minha família que eu vou ser design, né? Vou decepcionar a Né, família, vou viver né? de arte. Então aí foi nisso que eu comecei, cara, não, eu não vou ser design pra simplesmente estar numa empresa, porque eu acho que vai demorar muito a minha curva de crescimento financeiro mesmo, porque eu já tava namorando há muito tempo com a Aline, eu precisava casar. Tava na hora. Então, poxa, eu preciso fazer dinheiro. Então foi nisso que eu falei, cara, eu tenho que empreender. E aí eu comecei a empreender e
acho que por destino mesmo, o digital estava começando, isso estou falando de 2013 ali. Eu comecei a fazer tráfego pago também. Comecei a fazer tráfego pago em 2013, ou seja, não tinha curso de tráfego pago. Não tinha curso de tráfego pago. Então eu tava lá no ajuda do Facebook tentando estudar. Eu não consigo nem imaginar como é que era o tráfego. A plataforma em 2013, você imagina? É diferente, é diferente. Eu tinha 5 anos nessa época. Meu Deus. Brincadeira. E aí, isso também é um fato curioso, quando tem um gestor na equipe lá, eu falo assim, cara, eu acho que não tem ninguém que organiza o gerenciador de negócio como eu. Tipo, de dar acesso, de liberar acesso para a equipe, porque hoje o nosso calcanhar de Aquiles, nosso não, né? Quando chega um novo expert, a gente, cadê a BM? Cadê o Pixel? Quem é dono dessa página? Mas você foi quase um beta tester, Exatamente. Então, hoje, por exemplo, eu vim para São Paulo, a gente recebeu o convite aqui, eu vim um dia antes porque eu vim resolver o BO de uma nova expert, que não estava com acesso à sua página, e a página estava ligada ao Facebook e não dá para fazer tráfego pago. Eu vou me defender, eu sou expert também, né? E essa parte aí, Exato. Não, e a culpa não é da expert, a culpa é de maus profissionais que não fazem o básico, configurar uma BM e ele ter acesso, não ele ser o dono da BM da expert. Sim. Porque alguns fazem isso de forma maliciosa. Pra tentar prender o expert, ele acha que vai prender o expert por causa de uma BM. Na marra. Nem contrato. Nem contrato, nem sociedade, nem CNPJ, gente. Entendi. É o bom serviço que prende o expert. Prende. Ele quer ficar, né? Ele quer ficar. Também. E resultado do relacionamento. E aí você começou no tráfego pago ali. Isso. E aí, como que você foi evoluindo até hoje você ter sua agência? Então, aí o do tráfego pago foi procura. Eu já era designer, então já fazia as artes para rede social. Comecei, lógico, pela missão. Então o pessoal descobriu o que eu fazia. Então cuida aqui, faz o nosso Facebook na época, né? Era o principal, não tinha Instagram, gente. Sim. Então faz aqui o meu Facebook. Instagram acho que é de 2014 ou 2016. Exatamente, assim, é por aí. Né? Então eu comecei a fazer e aí com isso eu fui sempre agregando o design, que era algo mais, podemos dizer assim, entre aspas, tá? Commodity, e eu nunca me posicionei como commodity, porque o commodity do design é você fazer a arte pela arte. Sim. Então eu sempre entendi que, poxa, o design é projeto, então se é um projeto tem uma finalidade. A arte, você pode achar uma arte bonita, você pode achar uma arte feia, ele pode ser indiferente a uma arte. Também isso daí abre aspas, tá? A arte, como a gente reconhece que é aquela arte que leva ao belo, e o belo é Deus, tem que também ter uma finalidade. Exato. Mas arte como arte que a gente conhece hoje. E o projeto não, o projeto tem que ter uma finalidade. E design é projeto. A tradução da palavra é projeto. A minha esposa ela é designer e editora e eu falo muito isso com ela, que além disso, o designer, além do design precisar ser bonito ou feio, ele precisa ser estratégico. Exatamente. Então não adianta ser bonito ou feio e não vender no final das contas. Né? Então eu entrei na faculdade de design com o meu olhar técnico, né, de mecânica industrial, sabendo que, poxa, a minha arte, né, o meu projeto, o meu design tem que levar uma finalidade. Então os meus posts sempre foram tentando ir para esse viés. Legal. Então eu comecei assim, poxa, mas tá faltando algo. A pessoa vem me contratar para uma marca, vem me contratar para ser um social media, mas no final ela quer vender. Então comecei a aprender marketing digital por causa disso. Sabe fazer marketing? E nem a pessoa sabe o que era marketing, né? Sabe fazer impulsionamento? Não sei. Sei. E vou lá aprender. Sei, e depois eu aprendo, né? É isso aí. Então eu fui atrás, fui aprender e graças a Deus hoje eu sou mais marqueteiro do que design. Show de bola. Olha, é legal que vocês dois têm uma história muito bacana, né? Vocês começaram ali do zero, começaram do nada, vieram de profissões super aleatórias. Exato. Engenheiro de gestão, o outro trabalhava com mecânica industrial. E hoje os dois têm agência. Sim. E interessante que nessa caminhada, né, de desafios, do dia a dia, de sucessos também, em algum momento vocês se depararam com o programa Elite. Né? Sim. Bateu na porta de vocês, foi apresentado a vocês de alguma forma. E aí a gente queria saber um pouco de como que foi esse momento para vocês, tá? Então assim, tava acontecendo isso na minha vida, tava acontecendo isso na minha empresa, tava num ponto alto, num ponto baixo, queria escalar mais, enfim. Pra gente entender como que o Elite caiu na vida de vocês e como que vocês têm sido ajudados pelo programa Elite até então, dentro do negócio de vocês na internet. Começo? Vai lá, manda bala pra gente. Cara, eu comecei no Elite com a necessidade de organizar mesmo esse meu braço da agência de lançamentos, né? Então a gente toca a agência desde 2016. E aí um parênteses, tá? 2016, mas em 2018 que eu comecei a usar o nome de agência. Então em 2016 eu usava Francisco Eugênio Design. Era quase que um escritório de design. E já tinha outros designers trabalhando comigo, já tinham programadores, a gente já fazia além de design.
E aí eu aproveitei que eu tava me mudando para Brasília, por causa da missão. Tinha acabado de me formar na faculdade, me casei no outro mês e no 3º mês eu me mudei pra Brasília. Legal. Meu primeiro filho nasceu lá em Brasília, o Bento. E aí, nisso, eu já tinha meus sócios, eu falei, poxa, vamos mudar, né? Não dá pra ficar usando meu nome, vamos lançar a agência B16. Aparecer na agência de advocacia. Exatamente. Então, a agência B16 foi meu projeto TCC e tem B16 porque o Papa Bento foi o primeiro Papa a criar um perfil oficial na rede social. Entendi. Então, às vezes ele é muito conhecido como um cara mais fechado, mas... Não, tecnológico. Cara, foi o primeiro Papa a criar e por causa de crise, foi estratégico. Então a igreja precisava se posicionar também no meio digital, que não é só mais um canal de transmissão, é um lugar. Tem gente vivendo lá na rede social, tem gente vivendo / morrendo na rede social. Então a igreja tem que estar lá presente também. Então o Papa foi muito estratégico, contratou uma agência. Aí eu falei, poxa, se o Papa, o Vaticano, contratou uma agência, tem lugar aí pra mim. Então tem que estar olhando também o mercado. E aí voltando, né? Qual que era a pergunta? Como que o Elite chegou E aí na sua vida? o Elite entrou exatamente nessa parte, tendo que separar o time, né? Criar um time específico para lançamento, já tínhamos 3 experts fixos, né, com contrato, um deles já meia-meio. Já fazia lançamento. Já fazíamos antes do lançamentos, Elite, já tínhamos, fazia parte de outra mentoria, mas essa mentoria ajudava basicamente a um expert. Ela não me Entendi. ajudava a ser uma agência com mais de um expert. E eu consegui ter um bom resultado nessa mentoria, porém por já ter uma agência e já ter um custo fixo alto, um expert não bancava a operação de 15 funcionários, né? Nossa. Então, cara, eu preciso ter mais expert, eu preciso não só ter mais expert, mas dar resultado para eles. E apareceu o primeiro Elite, né? Não se chamava Elite, então a gente faz parte aí do primeiro Elite, a turma 0, podemos assim dizer. Legal E me ajudou muito. Então foi ali no Elite que eu comecei, poxa, modelo de negócio da Power. Assim, copia e cola mesmo, sendo bem sincero, copia e cola. Isso aqui funciona pra mim, pô, modelo de contrato, modelo de fechamento com expert, divisão de custos, porque não basta fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões e ficar com 100 mil no bolso. Sim. É saber que, poxa, porque era isso, esse era o cenário. A gente fazia lançamentos gigantescos, mas todo o custo operacional era nosso. Todo o custo operacional. Aí no final das contas faturamos 1 milhão. Sobrou quanto? Pede um iFood pra cada um aí. Exatamente. E a gente vê o troco. E nós, né, a gente sempre trabalha uma boa cultura mesmo na empresa. Então, os colaboradores que começaram no lançamento, eles passaram a crise toda da pandemia junto com a gente. E a gente fez o maior esforço para não demitir ninguém. E tentamos não demitir o máximo possível. Eu fui fazendo as contas. As contas que eu fazia eram assim, quantos carros eu perdi na pandemia? Aí, poxa, tá bom. Mas eu sabendo qual que é o meu princípio, que a gestão de pessoas é uma das coisas mais difíceis, né? De manter talento e fazer com que o talento consiga se mantenha no time, eu e meus sócios tomamos a sábia decisão de não ser precipitado, de não simplesmente sair demitindo e proteger somente o nosso. Porque se eu destruir uma empresa, eu tô destruindo o meu, né? Então eu preferi manter uma empresa aberta. E aí foi no Elite que eu aprendi a organizar essa empresa com vários experts, né? Legal. Você copiou e colou as coisas que você aprendeu no Elite e isso levou a sua agência para um outro patamar. Sim, sem Basicamente dúvida. foi isso. Sem dúvida. Pô, que legal. É bom saber que a gente fez parte dessa bacana, história, que a gente pôde participar nisso. E você, Vini, como é que o Elite entrou na sua vida e como que foi as mudanças depois? Vamos lá, eu entrei no Elite em novembro de 2022. Então, Legal. Já faz um tempinho e o Elite, ele acompanhou, né? A galera do Elite, todos os professores e suporte do Elite acompanhou a evolução da minha agência nesses últimos anos. Quando nós entramos, nós já éramos uma agência. Então a gente já tinha mais de um especialista, nós já tínhamos também alguns colaboradores. Só que o meu grande objetivo era modelar, ou imitar, melhor dizendo, o modelo de negócios do Mac. Eu queria crescer horizontalizando. Então eu queria ter um volume grande de especialistas. Legal. E não tem ninguém melhor no mercado do que o Mac, do que a Power, no que diz respeito a isso. Então eu falei, bem, deixa eu aprender com o melhor nisso. Com quem sabe, né? Com quem sabe, justamente. Só que eu me frustrei. E por que eu me frustrei? Não foi de forma alguma com a entrega do Elite. Mas foi com a dificuldade, que continua sendo meu problema até hoje, de encontrar mão de obra qualificada para conseguir replicar a estrutura da Power. Por isso que a estrutura da Power é tão respeitável. Por isso que a gente tem que ter realmente tanto respeito, tanta admiração. Por quê? Porque
porque é extremamente difícil de replicar. Nosso Demais, RH é cara. bom, nosso É RH demais. O RH de vocês é realmente bom. Assim, cara, porque a estrutura é difícil de replicar, mas isso não quer dizer que o programa Elite, ele não tenha me ajudado. Pelo contrário, por quê? Eu explico. Apesar de ter tentado ter diversos especialistas e ter entendido que não era o momento ainda pra minha agência, então pra gente não fazia sentido, porque eu não tava conseguindo delegar a parte estratégica no final das contas, Sim. então eu conseguia contratar com certa facilidade designer, gestor de tráfego, mas aí vai subindo o nível de dificuldade, né? Então designer consideravelmente mais simples, gestor de tráfego já fica um pouco mais difícil, copywriter já é Meu apertado, Deus do céu, e copywriter. estrategista é impossível, assim, Não muito, existe muito no difícil. mercado. Copywriter é complicado. Brincadeiras à parte, assim, estrategista realmente é muito, na minha concepção, acho que a profissão, o cargo do mercado digital que é mais difícil de ser contratado. Ó, se você que tá assistindo esse podcast, se você é estrategista e tá assistindo aqui, comenta aqui embaixo, ó. Deixa o comentário aqui, ó. Ei, estrategista, tá? Queremos achar vocês. Beleza? Perfeito, é isso Não, aí. e aqui já, inclusive, tem todo o passo a passo que a pessoa precisa fazer, como ela tem que se posicionar, né? É. A mentalidade que ela Exato. tem, então já tá pronta aqui. Exatamente, ó. Já tá. Vocês já tem, como a gente fala lá em Minas, vocês já estão com a faca e o queijo na mão. É só comentar aqui embaixo, tá com a mentalidade alinhada, ó. Pode ser que alguém que esteja assistindo esse podcast agora esteja precisando de um estrategista, vai ver seu comentário ali, ó. Fechamos o negócio. É. Eu tô precisando. Aí, ó. É, eu tô aqui, tô precisando. E aí, assim, apesar da gente ter entendido que não era o nosso momento de escalar horizontalmente, ou seja, em volume de especialistas, ainda assim fazia muito sentido a gente continuar e renovar o programa Elite, porque a gente, já que não teríamos um volume de especialista, a gente ia replicar o modelo de negócio, só que numa escala muito menor. Sim. Então, não faz sentido eu aprender com um cara que faz o que eu faço, só que em vez de ter 3 especialistas, ele tem 23, entende? Então faz mais sentido ainda eu aprender com esse cara, sabe? Exatamente. E aí foi por isso que eu escolhi o Mac como mentor, que eu escolhi entrar no programa Elite. E aí, eu queria entender o seguinte, o Elite ele chegou nesse momento onde você precisava de escala, onde você precisava aprender a contratar e tudo mais. Você sente que hoje houve uma evolução no seu negócio depois do momento que você entrou no Elite? Você já teve algum resultado com base no que você já aplicou do programa, com base no acompanhamento que você já teve? Com eu, certeza. Eu quero saber qual que foi a virada, assim, aquele maior o insight, que insight, tu trouxe. aquele código. Mesmo que a gente. Eu pego o código, né? Pego. Mesmo que a gente sempre saiba que não é uma coisa em si que vai fazer, sempre tem algo que parece que entrou no momento certo, na hora certa, e faz tu mudar a forma como tá enxergando o teu negócio. Beleza. Ó, eu acredito que assim, resvala, melhor dizendo, no que eu já comentei, sendo bem transparente. Eu acho que o fato de ter enxergado o modelo da Power, ter tido a oportunidade de conhecer por dentro, né? Realmente conhecer até o escritório fisicamente da Power, conhecer... Você foi lá visitar o escritório? Fui visitar Olha, em que legal. Jundiaí. No Rio de Janeiro também, tive a oportunidade de ir nos encontros presenciais com o Mac, com toda a galera do Elite, tirar as dúvidas sobre o modelo de negócio da Power e aí entender como funciona pra saber que aquele não era o meu momento de replicar, assim, fez muito sentido pra mim, sabe? Me trouxe muita clareza, porque é o que eu comentei, no final das contas, eu replico um modelo, só que não é em volume de especialistas. O que ele faz com o Squad é o que eu faço basicamente na minha agência também, entende? Legal. Então, da mesma forma que ele tem um estrategista e um gestor de projetos como dupla pra ajudar, eu também tenho isso na minha agência, estrategista e um gestor de projetos. Como a gente, antes no começo, por exemplo, uma coisa que é detalhe, mas que faz muita diferença. Antes eu tinha um profissional que fazia design, edição de vídeo e web design. Então, era um cara que fazia página, vídeo e arte. E aí, quando eu entrei no Elite, o Pedrão comentou comigo mesmo, ele falou assim, Vini, aqui a gente separa. Você tem uma estrutura mais enxuta, beleza, mas aqui a gente separa pra não virar gargalo. E era um ponto que fazia muito sentido, Virava realmente. gargalo? Virava gargalo, com certeza. Porque pra começar uma captação de leads, o que eu preciso? Preciso de uma página e de anúncio. Era o mesmo cara que fazia tudo, não tem como não virar gargalo, entende? Imagina como é que tava esse cara. Assim, Antes de subir a Pois é. campanha, tem que ter 20 versões de criativo. O cara é o mesmo cara que tá subindo página. Como? Justamente, não exato. tinha como, sabe? Então são pequenos detalhes que no dia a dia, que vão sendo, que a gente vai pedindo ajuda, a gente vai sendo ajudado, que faz o programa fazer muito sentido no final das contas, sabe? Então é difícil elencar um insight só, foram muitos, sendo bem transparente, mas eu acho que se eu tivesse que definir alguma coisa que realmente fez muito sentido pra mim, aquele ponto foi a clareza no modelo de negócios da Power. Entender aquilo e replicar adaptando pro meu cenário foi o que realmente fez diferença no meu jogo.
Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas pensam assim, então eu vou lá e vou copiar, mas essa noção de timing também, né? De saber quando é a hora certa, de entender assim, nossa, mas eu ainda preciso crescer em tal coisa, eu vou respeitar os processos, é o que acredito que fez a diferença em toda a tua jornada, né? Porque o que deu pra ver é esse pensamento muito de longo prazo. Tanto lá, quando tu começou, como agora também, né? Com esse olhar, assim, dentro da tua agência. Perfeito, eu acho que é fundamental, né? Como o Francisco comentou mais cedo, o mercado digital, ele, em 2020 ou até antes, ele era visto muito como uma maquininha de fazer dinheiro. Então a galera fazia lançamento, mas não pensava em modelo de negócio. Não pensava em construir marca e em ter uma parceria sólida com o especialista. Muito dessa galera já sumiu, né? Justamente. A maioria, inclusive, desses players a gente já não vê mais hoje. Mas no programa Elite a gente teve a clareza de que esse não era o caminho, sabe? Então eu já tinha essa consciência antes, mas depois eu soube, através do MEC, através de toda a equipe do Elite, eu soube qual caminho seguir. Eu sabia o que eu não deveria fazer. Sim. Eu falei, esse caminho de só fazer lançamento, só imprimir dinheiro, não é o melhor caminho, não é sustentável a longo prazo. Mas como exatamente, qual que é o próximo passo? Ou seja, qual que é o caminho certo no final das contas? E aí foi o programa Elite que me deu essa clareza. Pegou na mãozinha ali e me conduziu até os múltiplos 7 dígitos. Pô, legal. Isso é importante que ele falou também, porque parece que eu entrei no Elite e vou solucionar todos os problemas. Às vezes tem aquela famosa um apertar de parafuso. Às vezes é saber qual parafuso, às vezes é saber qual ferramenta. E no meu caso foi algo semelhante também. E isso explica um pouco que eu demorei a entrar em lançamento. Porque como eu já tinha equipe, mais ou menos desde 2019, 2020, eu já tinha mais de 10 colaboradores. Então, cara, eu vou entrar num lançamento, assumindo todos os custos, fazer um 6 e 7, não resolve o meu problema. Não. Então eu vou ter toda essa dor de cabeça, vou deixar de atender meus clientes fixos que pagam minhas contas para tentar ir um expert que, tipo, vai pegar os 50 mil dele, botar no bolso e eu vou pegar meus 50 mil e ainda vou ter que pegar mais dinheiro para pagar a operação, porque não se paga. Então eu demorei a entrar no lançamento, até mesmo tive que convencer meus sócios, porque o meu sócio Felipe, ele estava nos Estados Unidos quando começou a fórmula de lançamento lá fora, né? Que não era a fórmula. Então assim, ele viu como que o mercado não era tudo aquilo que se falava. Ele viu como que nós, design, ele também é design de informação, a gente era explorado para fazer lançamento, tinha que fazer um monte de arte. Então eu falei assim, Francisco, cara, eu acho que é um cenário, pela nossa cultura, pelo tipo de nossa empresa, não é bom a gente entrar agora. Então a gente esperou, teve essa frieza de esperar o mercado também se ajeitar pra gente não queimar a nossa empresa, não queimar o nosso brand, a nossa marca. Porque a gente poderia muito bem, a gente na época tava com grandes players no mercado. Eles falavam assim, sabe lançar? E o empreendedor assim, poxa, não sei, mas posso aprender. Então alguns deles hoje estão gigantescos, estavam na nossa agência, porque é uma agência católica. Então assim, grandes players do cenário católico hoje, graças a Deus, estão gigantescos, mas não foram por nós. Mas hoje a gente vai caminhando num solo mais firme, porque o risco que a gente tinha era fechar uma empresa e demitir 10 pessoas. E se tem uma coisa que eu não quero é demitir, muito pelo contrário, né? Eu costumo dizer que se todo dia ou muitas pessoas acordam, vão dormir pedindo a Deus um emprego, eu, por ser empresário, eu tenho que dormir ou acordar todo dia pedindo a Deus como que eu posso abrir uma vaga de emprego na minha empresa e não fechar uma vaga de emprego. Então, esse alavancar, esse crescer, no nosso caso, no caso da agência B16, é muito calculado. É como o Evangelho fala, né? Sentar e fazer os cálculos para que o seu nome, o nome de Deus, não seja zombado. Porque, olha, começou a obra e não conseguiu acabar. Então a B16 tem essa filosofia de longo prazo. Se tu quer um dia ser expert da B16, não venha com pressa. Mas também não queira perder tempo. Boa. Pessoal, e aí deu pra perceber, pelo que vocês falaram, os dois hoje já têm um resultado superior a R$1 milhão por ano, né? Sim. Os dois falaram que já bateram 7 dígitos aí, você falou no finalzinho da sua história, você falou, pô, e aí hoje a gente faz múltiplos 7 dígitos. E como é pra vocês hoje, né? Pô, fazer mais de R$1 milhão por ano é o sonho de todos os brasileiros. A gente sabe, né, que a vida do empresário é assim, a gente faz 1 milhão, mas não quer dizer que é 1 milhão de lucro. Exatamente. Mas eu queria que vocês contassem um pouco, né, de como foi para vocês chegar nesse nível. Porque, querendo ou não, é algo que muitas das pessoas que estão assistindo a gente, muita gente que está agora vendo esse podcast, talvez vai estar ali na sua faixa dos 10 mil de faturamento por mês, 15 mil de faturamento por mês, e tá pensando assim, cara, pô, será que um dia eu vou conseguir chegar nesse faturamento, vou conseguir ter um negócio ali de mais de R$1 milhão, de múltiplos 7 dígitos, então a gente tá falando ali de
2, 3, 4, 5, 10, 8, até 9 milhões é 7 dígitos, né? Conta um pouco pra gente de como é pra vocês ter chegado nesse patamar. Pode começar, Vini. Deixa comigo, não fique triste comigo, mas assim, eu não vejo de maneira tão romântica, assim, sabe, esse 1 milhão. Claro que é muito relevante, é um marco muito importante, né? Só que, sendo transparente, no final das contas, ainda, pra mim, é muito mais sobre o impacto que a gente gerou. E assim, e dinheiro é extremamente relevante, é muito importante. Eu não tô falando que eu sou bom samaritano, que não se preocupa com dinheiro, não é isso. Mas assim, quando eu vejo R$1 milhão, como no final do ano ali, eu olho, né, mais do que esse resultado na nossa planilha ali, no nosso financeiro, eu não olho tanto aquele número, sendo honesto, assim, não é aquele número que brilha aos meus olhos. Eu penso mais no impacto que aquilo gera. Quantas pessoas foram impactadas por aqueles produtos que você ajudou a produzir? Justamente, de verdade, assim, de coração mesmo. Por quê? Porque, como eu falei, eu acredito que o mercado digital, ele mudou minha vida. O mercado digital mudou a minha vida e tem uma parada sobre impacto que eu acho fenomenal. Que é assim, o fato de uma pessoa, há um tempo atrás, ter começado a produzir conteúdo, eu ter comprado um curso dessa pessoa, e aí a decisão dessa pessoa impactou a minha vida. E a minha decisão impactou a vida de tantas outras pessoas. Legal. Dos colaboradores que estão com a gente, da minha família, propriamente dita, das pessoas que estão conosco, do meu sócio, dos meus sócios e de todo mundo que a gente vende, né? Para todas as pessoas, aquelas que são as consumidoras dos infoprodutos dos nossos especialistas. Então, no final das contas, quando eu olho aquele 1 milhão, eu não tô, de verdade, assim, eu não vejo, é o número, é a vaidade, pra mim, beleza, é legal, é muito legal e é extremamente relevante. A gente sempre quer melhorar, mas eu fico muito mais satisfeito, de verdade, quando eu penso no quanto aquilo impactou, no quanto aquilo gerou de resultado na vida. Existe um propósito por trás pessoas. daquele dinheiro, né? Justamente, eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que é a transformação que aquele dinheiro representa, sabe? Muito legal. Aquele dinheiro mudou a vida de muitas pessoas. Muito legal. E você, Francisco? Eu seguiria a mesma linha, mas só para não ficar copia e cola. Eu acho que esse é o caminho. O dinheiro é um meio, e um meio muito bom para fazer o bem, né? Então, o faturamento de 1 milhão ou 1 milhão mais no ano, ele muda de fato a nossa forma de enxergar. Poxa, eu sou capaz disso. Eu sou capaz de gerar uma receita, e não é gerar uma receita do zero. Poxa, é muita gente envolvida, né? O último lançamento agora foram 35 pessoas envolvidas. A gente lançou uma pós-graduação. Então, assim, não é do nada, como o Arthur falou, não é 1 milhão na conta. Eu quero chegar a essa meta, 1 milhão na conta lá. Livre do lançamento. Porque, assim, hoje um lançamento você não se faz mais que nem há 2, 3 anos atrás. Bota 10 mil e volta 6 em 7. Lead de R$2, lead de R$2,50. Exatamente, mas isso de fato é um marco, é uma conquista. E para nós empreendedores, algumas pessoas não fizeram faculdade, cara, ficam poucas formas de comemorar. Primeiro, às vezes tu não tem uma boa rede de amigo que entende isso e tu fala que tu faturou 1 milhão, o cara, opa, tá roubando, o que ele tá fazendo? Não, cara, eu tô, graças a Deus, pagando um plano de saúde pra minha família toda, tô conseguindo ter uma boa moradia, tô conseguindo melhorar, dar dignidade àqueles que Deus me confiou, né? Sim. A começar também com os meus colaboradores. Então, esse senso de justiça. Pra mim, faturar 1 milhão é eu poder falar pros meus funcionários, caramba, ó, cara, tá chegando a hora da gente cada vez ganhar todo mundo junto, né? Melhorar, criar plano de... Muda a vida de todo mundo. Exatamente. Hoje a nossa meta é conseguir, né? Estamos estruturando um plano de carreira. Falar disso há 3 anos atrás era eu fingir que eu sou empresário. Plano de carreira, não sei o que. Pô, sem faturamento eu vou fazer plano de carreira pra quem? Se eu, como empresário, não tenho um plano de carreira, né? Eu não sei o amanhã. Exatamente. Então, isso, faturar 1 milhão caramba, eu sei fazer, eu sei replicar isso, e como o Vini falou, poxa, quantas pessoas eu estou ajudando, né? Eu vou trazer só um exemplo de uma expert, que é a nossa primeira expert, é a primeira que se tornou sócia, abriu uma empresa com a gente. Tá com vocês até hoje. Tá conosco até hoje, Legal. Graças a Deus, a Ednise, a gente tá abrindo outros projetos também. Ela trabalha no segmento de desenvolvimento infantil. Ela é fonoaudióloga e a especialidade dela é o transtorno do autismo, né? Do espectro autista. Olha, então, poxa, ela começou, de fato, a gente criou o arroba dela. Do zero, o Instagram zero. E a gente começou e isso tava lá quando tinha 0 seguidores. Exatamente, a gente definiu, criou a marca,
e sempre com essa visão de médio e longo prazo, porque ela também precisava aprender a ser expert. Ela se deu o tempo de aprender. Poxa, eu quero ajudar pessoas, então eu não quero chegar a um monte de gente e fazer besteira com a vida delas. Então ela começou primeiro querendo ajudar os pais, né? Democratizar a informação sobre o TEA, porque eles chegavam no consultório e muitas das vezes eram enrolados por maus profissionais. Nem fechava diagnósticos e a criança perdia aquele tempo, aquele ano de ouro que poderia ser diagnosticado, ser tratado e ser um adulto normal. E Ter um adulto normal. Existe Gera, um período ali. Existe. Hoje a gente que é escreve, decisivo. né? Hoje a gente entende ali os marcos do desenvolvimento, né? Olha só. Existe do 0 a 72 meses, o que tu tem que fazer é esperar para um bebê, para uma criança fazer. Ele não quer dizer que todas as crianças têm que fazer tudo isso. Mas se ela não fizer aquele determinado resultado em 2 meses, com 1 mês de nascimento ela não sustenta o pescocinho, opa, tenho 2 meses, né? Tem alguma coisa aí de errado. Vamos olhar o que é esse transtorno. Então, a narrativa que a gente Isso ajuda a perceber Exatamente. coisas que podem vir a ser um problema no futuro. Exatamente. Então a narrativa que a gente seguiu com ela, para os lançamentos dela, foi assim: é mentira que cada criança tem seu tempo. Isso chocou tanto os pais e principalmente os profissionais. Até eu chocou, eu não sabia. É mentira, gente. Não é Então, se não fosse isso, não ia ter os marcos do desenvolvimento. Então, quer dizer que se cada criança tem seu tempo, então a gente pode dizer que, se de fato, um asiático é mais inteligente do que a gente. Não, é porque lá eles seguem os marcos certinhos. E aqui, cada vez mais no Brasil, a gente vai baixando a régua para aceitar mais atrasos. Nossa. Até no desenvolvimento infantil. Não tô falando nem de Olha educação, não, né? Não tô falando nem de plano de educação. Então, poder levar esse conhecimento a muitos profissionais. E hoje a gente atua diretamente com profissionais, a grande maioria fonos, né? Hoje a gente tem 2 pós-graduações com ela, uma sobre transtorno do espectro autismo, né? A fonoteia, e a transtorno de fala, que é a fonofala. Então a gente tem aí algumas centenas de alunas e, poxa, se a gente imagina que elas atendem todo dia, no mínimo aí 3, 4 crianças, quantas e quantas crianças a gente está impactando? Com Isso certeza. é muito verdadeiro. Isso é um projeto da É um agência. projeto só. Então a gente tem a música clássica. Ah, mas música clássica, é um hobby. Não, muito se fala da oratória, né? Então, mas e o poder da escuta? A escutatória, tem um termo aí inventado, mas é poder escutar bem, não só música, mas escutar o outro, poder prestar atenção no que o outro está falando. Então isso tem trago para os meus projetos vontade e gana de poder fazer esses projetos chegarem a maior número de pessoas. Então, hoje a minha equipe, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, tá feliz em trabalhar com esses projetos, porque eles acreditam no projeto. Legal. Então, é por isso que tem esse fit cultural antes da gente fechar com qualquer expert. Ah, mas eu tenho não sei quantos 1000 seguidores. Tá, mas tu tá aqui pra quê? Eu sei que é pelo dinheiro, isso não tá escutando. Eu tô querendo Não fechar tem contigo problema pelo dinheiro nenhum, também. Né? Pode ter, inclusive, pode ser que aconteça algum comentário aqui no vídeo. Sempre tem um que comenta: pô, se é tão bonito assim, por que não faz de graça, gente? É porque a gente paga Envolve 50 mil pessoas. de folha salarial todo mês. Só Envolve isso. pessoas, envolve ferramentas, envolve contratar serviços e outra, envolve a vida dessas pessoas. Exato. Então essas pessoas que estão envolvidas na agência do Francisco, na agência do Vini, essas pessoas elas têm que crescer na vida, Exato. né? Porque senão elas não vão ficar na agência do Francisco, Exato. não vão ficar na agência do Vini. Então assim, Aham. a gente tem que entender o que você falou. O dinheiro ele é um meio, Aham. né, para fazer o bem. E se pensou isso aí, já tem crença de escassez. Exato. Exatamente. Então, Vamos ó, já destravar. Vamos Obrigado. travar. Mas é isso, né? Então, Sim. assim, a gente sabe que o dinheiro é importante, né? E a gente quer crescer e ganhar cada vez mais, mas existe um propósito por detrás. Exato, e isso faz a gente levantar todo dia, né? Porque, assim, vai ter dia que, cara, mesmo aquele projeto, o mesmo projeto da Ednise, que é maravilhoso, bate de cansaço, bate desânimo, e a gente, poxa, tem que ter um porquê, né? A gente não tá nessa vida pra gerar riqueza, né? Então, a gente acredita que, poxa, existe uma transformação, que ela, pelo menos, a gente deixe rastro nessa terra, né? Que a gente passa e, poxa, não seja só um rostinho famoso, mas faça parte da história. Então, Legal demais. é isso que me faz tocar em projetos Ainda bem que assim. você falou um rostinho famoso, não um rostinho bonito. Não, bonito é outra coisa, gente. Famoso é mais fácil é mais fácil ser famoso que bonito. Pra alguns nasce bonito. Né? Vamos lá. Mas depende também de quanto você já ganhou e de quanto você ganha, né? Porque dá pra dar umas verdade, melhoradas, tem isso, assim. tem Dá isso. pra dar uma... Eu ainda não cheguei nesse ponto de Mas, dar um trato. pessoal, pô, tá muito legal esse bate-papo com vocês. Foi muito legal conhecer o projeto de vocês, conhecer a agência de cada um, o tipo de projeto que vocês trabalham,
conhecer um pouco a história de vocês também, né? Como que vocês começaram, né? Ver que, gente, dá pra começar do zero, viu? Não é mito, ó. 0-0, né? Do 0-0, 0-0. sem Às vezes investimento. dá pra começar do menos 10, menos 20, tá? Então, assim... e aí eu queria, antes da gente terminar, que cada um de vocês deixasse uma mensagem para que tá ouvindo. E aí a liberdade aqui é total. Eu quero que vocês pensem, olha, a pessoa que está assistindo esse podcast, o que eu poderia falar para essa pessoa que no momento que ela está assistindo ela vai falar, putz, caramba, isso aqui me ajuda de alguma forma. E aí eu vou deixar o Vini falar primeiro, que o Francisco tava missão falando. Fácil. Deixa Coisa comigo. simples, coisa simples. Vou até falar olhando pra câmera aqui, pode ser, Arthur? Fica à vontade. Fechou, então. Ó, se eu pudesse te dar uma dica hoje, seria pra você não atribuir o seu sucesso a um resultado. Eu aprendi isso no livro do Bernardinho, inclusive recomendo bastante, Transformando o Suor em Ouro, mas em resumo é isso, não atribua o seu sucesso a um lançamento, a um resultado. Lembre-se que, se você for dar um zoom out na sua vida ali, aquele lançamento foi uma vírgula frente a toda a história que você está escrevendo. Então, atribua o seu sucesso ao sentimento, à sensação de dever cumprido. Você deu o seu melhor? Você fez realmente tudo o que você poderia fazer? Se você não fez, aprenda com o seu erro. Se você fez, você obteve sucesso. Boa, ó, profundo. E você, Vamos Francisco? lá, eu vou tentar não inventar nada, né? Eu vou seguir aquilo que pessoas mais inteligentes já falaram antes de mim. E em uma das formações que a gente tenta ter uma formação mensal para nossa equipe, um sacerdote muito bem instruído, para nos orientar, né, como a gente pode olhar o nosso trabalho como algo além do próprio trabalho, né? Ele falou assim, poxa, se você constrói uma cadeira, não pense que você só está cortando madeira, você está criando um lugar para que outra pessoa descanse. Então, hoje, no digital, você pode estar criando muita forma de descanso para as outras pessoas. Então, poder começar um projeto, poder entrar no digital com uma gama muito maior de escalabilidade, é poder levar esse conhecimento que o seu expert tem para muitas mais pessoas descansarem. E não descansar de preguiça, mas talvez ele tá numa situação bem difícil. E aí, para de fato a gente não ficar só no meu raciocínio, São José Maria Escrivá fala assim, né? Não esqueças que na Terra tudo o que é grande começou por ser pequeno. O que nasce grande é monstruoso. Ou seja, cara, começar no digital querendo ser o gigante é antinatural, né? Então não tenha a pressa e nem tenha essa ousadia disfarçada aí de soberba de querer começar gigantesco. Poxa, eu comecei pequeno, eu comecei de um quartinho da casa da minha avó com um computador, trabalhando pro Brasil todo, dentro de uma favela do Rio de Janeiro. Não tenha medo de começar pequeno. Essa é a minha dica. É isso aí, pessoal. Perspectivas, né? Os dois falaram sobre a forma de enxergar a perspectiva que a gente vai ter sobre o trabalho em si no digital. Isso é muito importante, é o que vai mudar a forma como você está fazendo, tirar aquilo só do trabalho, do dinheiro, que, claro, é o que faz a gente começar, mas realmente enxergar como um propósito mesmo, né? Muito legal. Muito bem. É Muito isso, bom. pessoal. Muito obrigado pela participação de Eu vocês. que agradeço. Eu que agradeço. É isso. Finalizamos, Lara. Finalizamos, então, né? Espero que o isso. pessoal tenha tirado muitas coisas. Eu, se fosse vocês, olharia isso aqui com calma. Talvez olharia 2 vezes. Porque só o tanto de conteúdo, de mentalidade, de estrutura, de base mesmo que isso aqui pode te levar, tá muito forte. Se você ficou curioso com relação a tudo que a gente falou aqui sobre o programa Elite, quer conhecer melhor esse programa, a gente vai deixar um link aqui na descrição desse vídeo. É o link do Instagram do Mac. Então é só você ir lá no Instagram dele e digitar no direct a palavra Elite. Legal? Não precisa ser Elite Talks, Elite. Só digitar Elite lá no Instagram do Mac e vai te mostrar ali mais detalhes sobre o programa Elite. Tá certo? Gente, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado por esse tempo, essa troca e contar um pouquinho da história de vocês. É isso aí. E até o próximo episódio do Elite Talks.